Era uma terça-feira calma no restaurante Solar da Serra, um dos cantinhos mais aconchegantes de Campos do Jordão. As mesas de madeira clara refletiam o brilho suave das luminárias pendentes, enquanto o aroma de café recém-passado e de pão de queijo saindo do forno se misturava ao perfume de orquídeas na janela. O lugar tinha aquele tipo de tranquilidade que abraça o coração de quem chega cansado do dia. Entre as mesas, Helena Duarte caminhava com passos leves e olhar sereno. Tinha 42 anos, um sorriso doce e um jeito de servir que fazia cada cliente se sentir especial. Poucos ali sabiam que anos atrás, Helena fora uma talentosa violinista. Tocava nas igrejas, em pequenos teatros e até sonhara em ingressar numa orquestra. Mas a vida, como tantas vezes acontece, a levou por outros caminhos. Depois que o pai adoeceu e as contas se acumularam, ela largou o violino e passou a trabalhar onde pudesse. O instrumento ficou guardado, coberto por um pano azul, encostado no canto do quarto, uma lembrança silenciosa de algo que ela acreditava ter perdido para sempre. Do outro lado do salão, na mesa do canto, Antônio Vasconcelos observava o movimento. Um homem de 62 anos, terno impecável, cabelos grisalhos bem penteados, empresário bem-sucedido, dono de hotéis e fazendas, vivia rodeado de gente, mas carregava nos olhos o peso da solidão. Desde que perdera a esposa 10 anos antes, sua rotina se resumia a reuniões, viagens e jantares silenciosos. Antônio estava hospedado ali por acaso. Viajara a trabalho, mas naquela noite algo o fez entrar no Solar da Serra em vez de jantar no hotel. Pedia sempre o mesmo prato, truta com amêndoas e um copo de vinho tinto. Era um homem de hábitos firmes, mas por dentro sentia-se vazio, como quem caminha no escuro há muito tempo. Helena o atendeu com a delicadeza de sempre. Notou a gentileza nos gestos dele, a educação antiga e algo nos olhos que lembrava a saudade. Trocou poucas palavras, mas ficou com aquela presença na memória, como uma canção que insiste em voltar. Mais tarde, quando o movimento do restaurante diminuiu e o relógio marcou 9 horas, Helena começou a recolher as mesas. O som das conversas foi diminuindo até restarem apenas alguns casais e o homem do canto. Foi então que seus olhos pararam em um violino antigo pendurado na parede. O dono do restaurante o mantinha ali apenas como decoração, herdado do avô que fora músico. A madeira gasta e o verniz desbatado despertaram algo dentro dela. Helena se aproximou, quase sem perceber o que fazia, passou os dedos sobre o instrumento, sentindo o pó e a textura áspera do tempo. Por um instante, lembrou-se das manhãs em que tocava para o pai, quando ele sorria, mesmo cansado, dizendo: "Enquanto você tocar, o mundo ainda tem beleza." Aquela lembrança fez o peito apertar. Sem pensar muito, ela tirou o violino do suporte e o levou até o balcão. O cozinheiro a olhou com surpresa, mas não disse nada. Helena respirou fundo, apoiou o instrumento no ombro e fechou os olhos. A primeira nota soou tímida, um pouco trêmula, como um fio de luz abrindo caminho no escuro. O som se espalhou pelo salão, misturando-se ao crepetar da lareira e ao cheiro de café. Em poucos segundos, o burburinho cessou. Os garçons pararam, os clientes se viraram e o próprio Antônio largou o garfo, hipnotizado. As cordas estavam um pouco desafinadas, o arco tremia de leve, mas havia algo naquela melodia que ninguém conseguiu explicar. Era simples, sincera, cheia de vida. Helena tocava com o coração e cada nota parecia carregar uma lembrança. As tardes ensolaradas da infância, o primeiro amor, as despedidas, os recomeços. Antônio sentiu um nó na garganta. Por muito tempo mediu a vida em contratos e resultados, esquecendo o que era se emocionar.
Mas ali, ouvindo aquela mulher tocar, algo se moveu dentro dele. A melodia parecia conversar diretamente com as feridas que ele nunca mostrou a ninguém. Helena também sentia o coração acelerar. Era como se a cada acorde uma parte esquecida de si mesma voltasse a viver. Quando terminou, manteve o violino encostado no peito, em silêncio. O restaurante ficou quieto por alguns segundos, até que um leve aplauso começou, discreto, crescendo devagar até tomar o lugar. Ela abriu os olhos e viu rostos emocionados. Antônio estava de pé, batendo palmas com sinceridade, os olhos marejados. Helena sorriu, surpresa, meio sem jeito. Não esperava tanto. Naquela noite, algo havia mudado, não só no restaurante, mas dentro de duas almas que, sem saber, acabavam de se reencontrar com a vida. Na manhã seguinte, Helena acordou com a cabeça cheia de lembranças da noite anterior. Ainda conseguia ouvir o eco das palmas, o som das cordas e o olhar de emoção das pessoas. O violino do restaurante ficara guardado no balcão, mas dentro dela algo havia despertado de um longo silêncio. Enquanto preparava o café, lembrou-se das aulas de música que dava quando era jovem. O riso das crianças, o som desafinado das primeiras notas e a alegria simples de ver alguém aprender. Fazia mais de 15 anos que não segurava um violino. Agora, aquela chama voltava a arder, mesmo que ainda tímida. No restaurante, os colegas comentavam o que havia acontecido. O dono, seu Olavo, um homem de coração generoso e riso fácil, contou que não via o salão tão alegre havia muito tempo. Disse que, se ela quisesse, poderia tocar mais vezes, nem que fosse só para animar o jantar do pessoal. Helena riu, mas no fundo sentiu um frio bom percorrer o peito. No fim da tarde, quando o movimento começou a aumentar, o mesmo homem da noite anterior voltou. Antônio entrou devagar, com o mesmo terno simples e o olhar atento. Pediu o mesmo prato e esperou. Quando Helena se aproximou para anotar o pedido, ele a cumprimentou com um sorriso discreto. "Aquela música de ontem", disse ele com voz baixa. "Há muito tempo eu não sentia algo assim." Helena ficou sem saber o que responder, apenas agradeceu, corando de leve. Antônio percebeu o constrangimento e completou: "Eu perdi minha esposa há 10 anos. Desde então, não ouvia uma melodia que me lembrasse o que é estar vivo." Aquelas palavras a tocaram fundo. Não era apenas um elogio, era um desabafo de alguém que, assim como ela, carregava um vazio disfarçado de rotina. Nos dias seguintes, Antônio começou a frequentar o restaurante com mais frequência, sempre discreto. Sentava na mesma mesa, observando Helena servir os clientes. Às vezes, ela tocava o violino novamente, a pedido do dono ou por vontade própria, e toda vez que o fazia, o olhar dele se enchia de um brilho diferente. Entre uma apresentação e outra, foram surgindo conversas. Ele contava dos tempos de juventude, quando viajava com a esposa para pequenas cidades do interior, colecionando histórias e fotografias. Helena falava do seu pai, da saudade e do sonho que um dia deixou guardado no armário. Com o passar das semanas, aquela troca silenciosa virou amizade. Antônio começou a chegar mais cedo, ajudava seu Olavo a acender a lareira, e quando Helena terminava o turno, ficavam conversando por alguns minutos. Ele insistia para que ela voltasse a tocar de verdade, que buscasse aulas, que se permitisse sonhar outra vez. "Você tem um dom, Helena. A vida pode ter mudado seus planos, mas o dom não foi embora. Só está adormecido", dizia ele com convicção. As palavras dele coavam no coração dela por dias, mas junto com o desejo de recomeçar, vinham também os medos. Pensava no aluguel, nas contas, nas horas extras que fazia para completar o salário. Voltar a estudar música parecia um luxo impossível. Ainda assim, à noite, em casa,
tirou o pano azul que cobria o velho violino guardado no canto. O som da primeira nota foi hesitante, mas suficiente para fazê-la chorar. Era como reencontrar uma parte dela que havia sido esquecida pelo tempo. Nos dias seguintes, começou a praticar em segredo, depois do trabalho. Certa noite, Antônio chegou com uma surpresa. Trazia nas mãos um estojo novo, de madeira escura e fecho dourado. Quando abriu, Helena viu um violino reluzente, delicado, feito sob medida. "É um presente", disse ele antes que ela pudesse protestar. "Não é caridade, é incentivo. Quero ver você tocar para o mundo, não apenas para este restaurante." Helena tentou recusar com lágrimas nos olhos, mas ele insistiu. Disse que não fazia aquilo por piedade, e sim por gratidão, que a música dela o havia lembrado do que realmente importa. Naquela noite, ela tocou com o novo instrumento pela primeira vez. O som era puro, intenso, e o restaurante inteiro ficou em silêncio novamente. Mas agora havia algo diferente. O olhar de Helena brilhava com confiança. A mulher que antes servia as mesas com timidez, agora fazia o salão inteiro respirar com cada nota. Entre os clientes, muitos filmavam discretamente, emocionados. Seu Olavo no balcão enxugava as lágrimas disfarçadamente. Antônio assistia com o coração apertado, não apenas pela beleza da música, mas pelo que ela representava, a coragem de recomeçar quando todos já teriam desistido. Quando a última nota se dissipou, Helena sorriu com leveza. O aplauso veio forte, sincero. Ela olhou para Antônio e viu nele o mesmo brilho da primeira noite. Havia uma gratidão mútua, silenciosa, que dispensava palavras. Mas o destino, como sempre, gosta de testar os corações que voltam a sonhar. Nos dias seguintes, algo inesperado aconteceu. Uma reviravolta de colocaria à prova tudo que Helena acreditava estar recuperando. Os dias pareciam mais leves desde que Helena voltara a tocar. O restaurante ganhara outro clima. Os clientes chegavam não apenas pela comida, mas para ouvi-la tocar nas noites de sexta. Seu Olavo dizia que nunca viu tanta gente emocionada por algo tão simples e bonito. Antônio, sempre presente, tornara-se parte da rotina. Às vezes ajudava no caixa, outras apenas observava em silêncio. Havia entre ele e Helena uma cumplicidade tranquila, feita de respeito e afeto. Nenhum dos dois falava abertamente sobre o que sentiam, mas bastava um olhar para que o coração dissesse o que as palavras não ousavam. Porém, o destino, que tantas vezes se mostra generoso, também gosta de colocar obstáculos quando a vida parece enfim sorrir. Certa tarde, enquanto Helena limpava as mesas, 2 homens engravatados entraram no restaurante pedindo para falar com o dono. O semblante de seu Olavo mudou assim que leu os papéis. O restaurante enfrentava uma antiga dívida com o aluguel e estava prestes a ser despejado. Helena ouviu a conversa por acaso e o coração apertou. Aquele lugar era mais do que um emprego, era seu refúgio, o palco onde reencontrou sua alma. Naquela noite, o ambiente estava mais silencioso. Helena tocou, mas o som parecia carregado de tristeza. Antônio percebeu. Após o jantar, esperou todos irem embora e perguntou o que havia acontecido. Ela contou, com a voz embargada. Disse que, se o restaurante fechasse, talvez perdesse o emprego e o espaço onde voltar a tocar. Antônio ficou pensativo, mas não disse nada de imediato. Limitou-se a segurar a mão dela e prometer que tudo se resolveria. Nos dias seguintes, Helena voltou a trabalhar com o mesmo carinho de sempre, embora o coração estivesse pesado. O público continuava vindo, mas agora havia um ar de despedida no ar. Muitos sabiam da situação e lamentavam em silêncio. Até que, em uma manhã de sábado, Helena recebeu uma ligação inesperada.
Era de uma organização cultural da cidade, convidando-a para participar de um evento beneficente. Alguém havia enviado um vídeo dela tocando no restaurante e a música havia emocionado tanta gente que o convite se tornara inevitável. Helena ficou entre o medo e a alegria. Era uma chance única, mas também significava se exporem diante de uma plateia grande, coisa que não fazia há décadas. Antônio insistiu para que aceitasse. Disse que, às vezes, a vida oferece portas pequenas que levam a grandes caminhos. No dia do evento, o Teatro Municipal estava cheio. Helena tremia nos bastidores, com um violino novo nas mãos. Lembrou-se do pai, das lutas, das lágrimas e das noites em que achava que não teria mais forças. Respirou fundo e entrou no palco. A primeira nota saiu trêmula, depois firme, depois viva. A melodia era a mesma que tocara pela primeira vez no restaurante, mas agora parecia mais madura, mais intensa. As pessoas começaram a se emocionar. Um silêncio respeitoso tomou conta do lugar, até que a música se tornara quase uma prece. Entre o público, Antônio assistia com os olhos marejados. Vê-la ali, no palco, era como testemunhar o renascimento de uma vida. Mas quando o aplauso veio, forte e longo, algo inesperado aconteceu. Helena cambaleou. O corpo vacilou, o arco escapou da mão e ela desmaiou no palco. O público se levantou em choque. Antônio correu até ela, o coração disparado. Um médico da plateia prestou os primeiros socorros. Poucos minutos depois, ela recobrou a consciência, pálida, assustada, mas viva. Foi levada para o hospital e lá descobriu o motivo: exaustão e anemia severa. Durante os dias seguintes, Antônio ficou ao lado dela, levando flores e palavras de carinho. Ela se sentia envergonhada, achando que havia decepcionado o público. Mas ele segurou a mão dela e disse: "Você não decepcionou ninguém, Helena. Você deu mais do que tinha, e é por isso que todos se emocionaram." Ainda assim, Helena sentia medo. Tinha receio de que o episódio encerrasse aquele breve renascimento. O médico recomendou repouso, mas ela sabia que o evento era sua chance de mostrar quem ainda era. Enquanto se recuperava, soube que a repercussão do concerto havia sido enorme. O vídeo do desmaio circulava pela internet com mensagens de apoio e carinho. Pessoas de várias cidades enviaram cartas dizendo quanto sua música havia as tocado. Mesmo emocionada, ela se sentia dividida. O corpo pedia descanso, mas o coração clamava por um último passo. Antônio, percebendo isso, ficou em silêncio. Sabia que era uma batalha que só ela poderia travar. Certa tarde, Helena recebeu uma notícia dura. O restaurante seria fechado em poucos dias. O despejo era inevitável. Aquele golpe pareceu tirar dela o pouco de força que restava. O lugar onde tudo recomeçou deixaria de existir. Antônio tentou negociar, mas não havia mais tempo. E foi então, no meio daquela tristeza, que ele teve uma ideia. Uma última tentativa de transformar a dor em algo bonito. Planejou uma despedida, uma noite de encerramento para o Solar da Serra, e pediu a Helena que tocasse uma última vez. Ela hesitou, temendo não aguentar fisicamente. Mas o olhar de Antônio dizia tudo. Não se tratava apenas de um show, mas de um adeus digno. Um encerramento de ciclos. Ela aceitou. E sem saber, aquela seria a noite mais intensa e emocionante de suas vidas. A noite do encerramento chegou com o ar frio típico de Campos do Jordão. O letreiro do Solar da Serra ainda brilhava na fachada, mas todos sabiam que seria pela última vez. O restaurante estava lotado. Pessoas da cidade, turistas, músicos, antigos clientes,
Todos queriam se despedir daquele lugar que, de alguma forma, havia se tornado símbolo de emoção e recomeço. Helena chegou cedo, com o violino cuidadosamente guardado no estojo. Usava um vestido simples, azul, o mesmo tom do pano que cobria o velho instrumento que um dia dormira no canto do quarto. Caminhou entre as mesas, cumprimentando as pessoas, sentindo o cheiro familiar do café e do pão assando na cozinha. Era como se cada detalhe quisesse guardar um último instante de vida antes do adeus. Antônio a esperava na mesa do canto, o mesmo lugar onde tudo começou. Ao vê-la, sorriu com ternura. Percebeu que ela tremia levemente, não de medo, mas da emoção que antecede algo importante. "Pronta?" perguntou ele. "Acho que nunca estive tão pronta", respondeu ela, segurando o violino com firmeza. Quando subiu ao pequeno palco improvisado, o salão ficou em silêncio absoluto. Nem o som dos talheres se ouviu. O crepitar da lareira e o vento batendo nas janelas eram um único acompanhamento. Helena fechou os olhos e começou a tocar. A melodia era lenta, profunda, e parecia carregar tudo o que ela vivera. A juventude perdida, as renúncias, o reencontro, o amor, a dor e a esperança. Cada nota soava como uma despedida e, ao mesmo tempo, um renascimento. As pessoas choravam sem vergonha, até o cozinheiro, acostumado ao calor das panelas, enxugava as lágrimas com o avental. No meio da música, Helena olhou para Antônio. Ele estava imóvel, mas os olhos diziam o que as palavras não podiam: orgulho, admiração e um carinho que ultrapassava qualquer definição. Era como se ambos entendessem que aquele momento era o fim de algo, mas também o começo de outra coisa que a vida ainda reservava. Quando a última nota ecoou, o silêncio tomou conta. Por alguns segundos, ninguém se moveu. Então, um aplauso ensurdecedor preencheu o salão. Helena baixou o violino, emocionada, e sorriu com os olhos marejados. Antônio se levantou, foi até o palco e a abraçou. Foi um abraço demorado, cheio de significados. Um agradecimento sem palavras. Naquela noite, o solar da serra se despediu em festa. Havia lágrimas, mas também alegria. O restaurante fecharia as portas, mas deixaria uma lembrança que ninguém esqueceria. Nos dias seguintes, Helena foi procurada por um produtor cultural que estivera na plateia. O vídeo da apresentação final havia se espalhado pela internet e comovido milhares de pessoas. Ele a convidou para participar de uma série de apresentações em pequenas cidades do interior, com músicos locais. Helena hesitou, mas Antônio a encorajou. Disse que aquele era o momento de levar sua música para onde ela sempre pertenceu, ao coração das pessoas. E que onde quer que ela fosse, ele estaria torcendo de longe ou de perto. Pouco tempo depois, ela partiu. Viajou por cidades pequenas, praças, igrejas e teatros. Tocava não por fama, mas por amor. Cada apresentação era uma homenagem ao pai, ao velho restaurante e a todos que acreditaram que nunca é tarde para recomeçar. Antônio continuou sua vida mais leve. Cuidava dos negócios, mas agora com outro olhar. De vez em quando recebia cartas de Helena, com histórias das viagens e das pessoas que ela encontrava. Um dia, recebeu minha carta diferente, junto com um bilhete curto e um ingresso. Antônio, estou de volta. Tocarei no Teatro Municipal. Espero te ver na plateia. Ele foi. Sentou-se na mesma fileira em que a viu desmaiar meses antes. Quando as luzes se apagaram e o primeiro som do violino encheu o ar, ele sentiu o coração apertar de emoção. Lá estava ela, firme, radiante, dona de si. Helena olhou discretamente para o público e, por um instante, seus olhos encontraram os dele. O tempo pareceu parar. A música ganhou força, como se cada nota fosse um agradecimento. Quando terminou, o público aplaudiu de pé. Depois do concerto, Antônio esperou no saguão. Quando ela apareceu, os dois se abraçaram sem dizer uma só palavra. Era um reencontro de almas,
Um daqueles raros momentos em que o silêncio fala mais alto que qualquer som. O tempo passou, o Solar da Serra virou lembrança, mas a história de Helena continuou sendo contada em cada cidade que ela visitava. Pessoas simples se emocionavam ao ouvir a mulher, que um dia tocou por coragem e acabou tocando corações. E é por isso que até hoje, quem escuta sua música sente algo difícil de explicar. É como se, por alguns instantes, o mundo parasse. Como se cada nota lembrasse que sempre há tempo de recomeçar, para se permitir sentir e para encontrar, mesmo depois de tantas quedas, um novo motivo para seguir. Então, se essa história te emocionou, compartilhe, porque histórias assim nos lembram que a vida, mesmo em silêncio, sempre pode voltar a tocar. E claro, siga o canal, porque ainda há muitas histórias lindas como essa para aquecer o coração.